pelo meu relógio, falta 1 minuto para 7. Vamos iniciar em breve nossa live. Boa noite, obrigado pela presença. Vamos iniciar em 2 minutos. Eu tenho por hábito, de praxe, a gente aguardar 2, 3 minutinhos antes do horário, aliás, após o horário, para efetivamente iniciar. Obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado, Rafael. Começamos em pouquinho menos de 2 minutos. Falaremos sobre resultados e programação mental. 2 temas profundamente relacionados, tudo começa na mente. Como vamos discutir daqui a pouco. O pessoal está começando a entrar na sala, ou melhor, na live. Mais 1 minuto e efetivamente começaremos. Ok, mais um pouquinho. Só repetindo, a live hoje é sobre programação mental e resultados. 2 temas profundamente conectados. Ok, abertura oficial. Boa noite a todos que nos acompanham, sempre um prazer contar com a participação de vocês nas lives. Algumas coisas que a gente vai discutir nessa live hoje já foram discutidas em outras lives, em outros treinamentos, palestras e cursos meus, mas tem uma frase do poeta e filósofo grego Heráclito que eu gosto muito de repetir, que serve de justificativa para algumas repetições que eu faço. Boa noite, Josiana, obrigado pela presença, boa noite, Rafael, muito obrigado. Heráclito disse, há cerca de 2000 anos, um homem não se banha no mesmo rio 2 vezes, nem ele, nem o rio são os mesmos. O que Heráclito queria dizer? Que muitas questões precisam ser revisitadas. Uma coisa que eu sempre repito nos meus treinamentos é que 2 aspectos da natureza humana têm um impacto enorme sobre nossas vidas. O primeiro é que somos seres mais emocionais que racionais. Isso já foi confirmado até por ressonância magnética. Né? Tentando fazer um super resumo, você faz ressonância magnética das pessoas em processo de tomada de decisão e percebe que vai sangue primeiro para as áreas da emoção e depois para as áreas da razão quando as pessoas estão tomando decisões. O que significa, a interpretação é que, via de regra, nós tomamos decisões mais emocionais que racionais. Não é 100% isso, não é sempre isso, mas isto é um fenômeno muito presente. Somos seres mais emocionais que racionais. E o segundo aspecto da natureza humana muito importante é: jamais subestime nossa extraordinária capacidade de nos esquecermos. Por que eu estou falando disso? Tá? Tem uma história que eu tenho contado nos meus treinamentos sobre um escritor norte-americano chamado Sean Ashore, autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E conta ele no livro que ele estava fazendo uma palestra, tinha um grupo grande de pessoas assistindo e tinha um cavalheiro lá no fundo da sala, de braço cruzado, com a linguagem corporal desse cavaleiro deixava absolutamente claro que ele estava aborrecido, estava ali de má vontade. Em determinado momento, esse cidadão aborrecido gritou para o Sean Ashore lá na frente: o que o senhor está falando é senso comum? E o Ashore respondeu: mas não é comportamento comum. Por que eu sempre repito essa história? Para justificar algumas questões às quais eu volto recorrentemente. Por quê? Nosso desafio é transformar ideias, princípios, técnicas, conhecimentos em mudanças de comportamento. Educação é mudança de comportamento. Se não houver alteração em nosso comportamento, nós não alcançamos o objetivo final de qualquer processo educacional, né, ou o principal deles, que é transformar a vida das pessoas através de decisões diferentes que elas tomarão com base em conhecimentos que elas adquiriram. Enfim, o desafio sempre será transformar ideias em novos comportamentos. Nossa live hoje é sobre resultados e programação mental. Vamos começar com um paradigma absolutamente essencial para a gente. Qual é? Tudo o que importa são resultados.
ninguém quer explicações ou justificativas. Né? Eu lembro que eu dei aula em pré-vestibular uma época, e eu lembro de dois alunos conversando entre si, na hora do recreio, na hora do intervalo, discutindo as desculpas que apresentariam para seus pais quando não passassem, ou se eles usavam a expressão se não passassem. Né? Chamei os dois para conversar. E o que eu disse para eles? Use sua capacidade, sua inteligência para passar, para produzir resultados. Se vocês forem aprovados, né, seus pais não vão perguntar muita coisa, provavelmente, mas se vocês não forem aprovados, eles vão perguntar por quê. Vocês podem dar a explicação mais sofisticada do mundo, mas ela não resolverá grande coisa. Volto a repetir, ninguém quer justificativas, explicações ou desculpas. Arnold Schwarzenegger costuma repetir com muita frequência: você pode ter sucesso ou pode se justificar, mas não pode fazer as duas coisas. Eu tenho usado muito também um pensamento, uma frase famosa do general Stanley McChrystal. Abre aspas. Provavelmente há um lugar no paraíso para aqueles que tentaram duro, mas o que realmente importa é ter sucesso. E se para isso você precisa mudar, essa é sua missão. Quando a gente não está obtendo os resultados que a gente quer, a gente precisa mudar alguma coisa, né? E que coisa é essa? Via de regra, nós mesmos, nossos comportamentos, nossos padrões de pensamento. E aí que entra a programação mental. Muito bem. Eu separei algumas coisas para falar na live aqui, né? Primeiro, esse paradigma, tudo que importa são resultados. Né? É lógico, né? Não vamos radicalizar, tá? Existem explicações melhores, existem explicações piores, existem explicações que podem parecer justas, tá? Mas o resultado não foi alcançado. Então faça o que for preciso para alcançá-lo. Isso é o que importa. Dito isso, tá? Vamos a uma pergunta para a reflexão de todos vocês que nos acompanham. Onde você estará daqui a 5 anos? Como será a sua vida daqui a 5 anos? Ok, nenhum de nós tem bola de cristal, mas uma frase famosa, eu li num livro do T. Harv Eker, não sei se é dele, enfim, mas ele repete muito, uma frase famosa de T. Harv Eker, um canadense, é a seguinte: né? Qual é a melhor maneira de prever o futuro? Resposta: construí-lo, criá-lo. Qual é a maneira de prever em que tipo de casa você vai viver daqui a 5 anos? É fazer o que for necessário para alcançar o tipo de casa que você quer. Qual é a melhor maneira de prever quanto você terá de patrimônio, quanto você vai ganhar por mês daqui a 5 anos? É fazer o que for preciso para alcançar esse resultado financeiro que você escolheu como objetivo. A melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. É claro que algumas pessoas vão dizer, não, mas não temos controle sobre tudo. E o que eu vou dizer para vocês? É verdade, nós não temos controle sobre tudo. Mas eu vos digo, temos muito mais possibilidade de controle do que a maior parte das pessoas imagina. Vamos começar com uma forma muito poderosa de alcançar resultados que a gente deseje. A lei da atração. Assunto sobre o qual vamos falar daqui a pouco, porque é quase... Não que seja impossível falar de programação mental sem mencionar a lei da atração, mas as duas coisas estão muito conectadas. Eu ia falar depois, mas falo já. Qual é um aspecto importante para a gente aqui? Aquilo que a gente chama de equação da manifestação. O que diz a equação da manifestação? Que programação mental gera pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Às vezes ela é apresentada só com um desses dois P's que eu mencionei. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. De acordo com o que você pensa, você se sente, em função da maneira como você se sente, você age ou não age. E veja, vocês que estão nos acompanhando, vocês não são bandidos, vocês são pessoas de bem. Nós, pessoas de bem, via de regra, nosso erro maior não são ações, são omissões. Tá? Então, voltando à equação, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos levam a ações ou inações. E a grande preocupação nossa são as inações. A maior preocupação nossa não deve ser o que fazemos. Claro, também devo me preocupar com isso. Mas o que nós não fazemos, por diferentes razões, as principais são medo e preguiça. Mas são essas ações ou inações que vão ditar, em última análise, ou vão gerar, em última análise, nossos resultados. Tudo começa com nossos padrões de pensamento. Mas de onde vêm nossos pensamentos? Bom,
Primeiro, deixa eu repetir uma frase famosa de Brian Tracy, outra importante referência minha, escritor nascido no Canadá, naturalizado norte-americano. O que Brian Tracy repete com muita frequência? Quer melhorar a qualidade de sua vida, melhore a qualidade de seus pensamentos. Mas aí vocês vão dizer, ou alguém vai perguntar, como é que eu melhoro a qualidade de... Boa noite, Rita, obrigado pela presença, boa noite, Liege, muito obrigado. Como é que eu melhoro a qualidade dos meus pensamentos? Primeiro, vamos tentar entender qual é a origem dos nossos pensamentos. Existem basicamente duas origens. Tá? E estudos sugerem que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, em média, a maioria um horror. Tá? T. Harv Eker costuma dizer o seguinte também, né? As pessoas pensam tão negativamente que para a vida melhorar não precisa nem pensar positivo. Se puser o cérebro em ponto morto, já fez um grande avanço. Tá? Voltando um pouco, onde é que vêm nossos pensamentos? Nossos pensamentos têm basicamente duas origens. Primeiro, aquilo que eu escolhi conscientemente focar minha atenção. Então você resolveu ver um dramalhão na TV, um filme que é um drama terrível, muito sofrimento, pessoas angustiadas, vidas destruídas, né? E termina o filme e você está profundamente tocado emocionalmente, né? Triste, chateado, angustiado, né? Compartilhando da angústia com aquelas pessoas. O que você conseguiu com isso? Você colocou sua mente em frequência extremamente negativa. E por favor não se ofenda, minha intenção nunca é ofender, é sensibilizar. Foi uma escolha sua. Ah, então eu não posso ver drama? Pode, mas não exagere. Tá? O que a Amanda Schultz, daqui a pouco eu vou falar do trabalho da Amanda Schultz, uma psicóloga lá de Blumenau, o que ela repete muito no trabalho dela, nas lives dela, nos vídeos e cursos dela? Foco na luz, não na escuridão. Repito, foco na luz, não na escuridão. Da onde vêm nossos pensamentos? Número 1, daquilo que eu escolhi focar minha atenção. Eu escolhi discutir política com uma pessoa que pensa muito diferente de mim. Ah, eu estou irritado. Mas claro que está irritado. Evidente que está irritado. Mudou o ponto de vista daquela pessoa? Ela mudou o seu? O que os dois conseguiram? Inimizade, irritação, estresse, aborrecimento. Frequência mental negativa. Antes que alguém me entenda errado, nunca vou poder falar de política. Pode e deve. Tá? Mas quando que eu vou discutir política? Quando a pessoa com quem eu estou conversando tem um mínimo de receptividade àquilo que eu estou dizendo para ela e eu tenho um mínimo de receptividade àquilo que ela está dizendo para mim. Da discussão nasce a luz, as pessoas conversando têm ideias, desde que haja um mínimo de receptividade. E de onde é que vem essa receptividade? Do afeto. Qual é o caminho para a mente das pessoas? É pelo coração. Se a pessoa não gostar de você, e se você não gostar dela, discutir com ela pontos de vista polêmicos, opostos, não vai produzir nenhuma alteração. Pelo contrário, a pessoa intensifica aí mesmo que ela se fixa naquele padrão de pensamento, ou naquela proposta, ou naquela ideia dela. Mas voltando um pouco à fita. Então, onde é que vem nossos pensamentos? Origem número 1, daquilo que eu escolhi conscientemente focar minha atenção, eu escolhi discutir com aquela pessoa. Eu escolhi assistir um filme que é um dramalhão, ou um filme de terror, enfim. Tá? E a segunda fonte dos nossos pensamentos são aqueles pensamentos que parece que vêm do nada, né? Pipoca na tua cabeça, pô, surgiu esse pensamento e veio do nada. Primeiro eu quero mencionar um filósofo grego, eu não lembro o nome dele agora, na verdade eu não consegui resgatar o nome dele, me falaram na época, me disseram o nome, eu não memorizei, eu vou tentar resgatar, mas conta a história que um discípulo perguntou para esse filósofo, mestre, o que é o nada? E ele respondeu, acho que o nada não existe, até porque se existisse seria algo. Foi uma resposta meio cômica, né? Não existe o nada, se alguma coisa surgiu, veio de algum lugar. Tá? De onde é que vem esses pensamentos que surgem na mente das pessoas, parece que pipoca na mente da pessoa? Da programação mental dela. Então como é que eu melhoro a qualidade de pensamentos? Número 1, escolha melhor aquilo em que você foca sua atenção. E aí vai uma dica que eu sempre repito nos meus treinamentos, nas minhas lives. Não assista noticiário televisivo. Existem veículos de comunicação sérios, evidentemente. Uma boa parte deles não é muito sério. Eles vão dizer que a missão deles é informar. A missão deles é obter audiência a qualquer preço, capturar a tua mente com uma sucessão de tragédias quase sempre aumentadas, sensacionalistas, para capturar tua atenção e colocar você em frequência mental bastante negativa. Eles sabem que essas coisas capturam a atenção das pessoas, mas não há muita responsabilidade nesse processo. Se eu não assistir noticiário, eu vou ser uma pessoa desinformada. Negativo. Você entra na internet
digita notícias e lê as notícias que são importantes para você, mas primeira fonte de pensamentos, aquilo que eu escolho conscientemente focar a minha atenção, faça escolhas melhores. Segunda fonte, programação, e é sobre isso que a gente vai discutir daqui a pouco, ok? Muito bem, a equação da manifestação a gente já mencionou, né? A nossa programação e nossas escolhas determinam nossos pensamentos, que determinarão nossos sentimentos, que determinarão nossas ações ou inações e, em última análise, nossos resultados. Tá? Muito bem. Antes da gente prosseguir nessa questão de reprogramação mental ou programação mental, eu vou propor alguns exercícios para melhora da qualidade de pensamentos. Eu quero falar um pouquinho sobre princípios para o sucesso. Até porque quando a gente fala em resultados, nós estamos falando em sucesso. Em última análise é a mesma coisa. Que tipo de resultado que a gente quer? Sucesso. Não? O que é sucesso? Sucesso é conseguir aquilo que você quer. Legal, esse é o conceito mais simples possível de sucesso. Vale lembrar que se eu não escolher com sabedoria, ele pode me trazer muito sofrimento. Né? Pessoas que definem como objetivo vingança, né? Quase que é inevitável que em determinado momento ela se arrependa do resultado que alcançou, caso tenha sucesso, escolheu muito mal seu objetivo. É preciso escolher com o mínimo de sabedoria nossos objetivos. Mas sucesso é conseguir aquilo que eu quero. A felicidade é estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Alguns princípios para o sucesso muito importantes, lembrando que tem gente que gosta de repetir, não tem receita para o sucesso. Não tem receita perfeita. Mas obviamente que a receita para o sucesso não existiria educação. Entende? Né? Veja, as pessoas que têm índices de sucesso maiores, e vale lembrar que volto a repetir, sucesso é conseguir aquilo que você quer. Quem são pessoas de grande sucesso? São aquelas que dizem, olha, eu quero ser fluente em italiano, e conseguem. Eu quero melhorar o meu jogo de xadrez e ganhar 80% das partidas com fulano, ciclano e beltrano. Consegue. Eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Consegue. Sucesso é conseguir aquilo. E algumas pessoas têm de sucesso muito alto. Pois elas têm algumas estratégias. Né? E se a gente identificar as estratégias e reproduzir em nós mesmos, nós teremos índices de sucesso semelhantes ou até melhores que os delas. Muito bem. Alguns princípios básicos para o sucesso. Eu selecionei 8 deles, dos 21 que tem num livro meu, chamado A Equação do Sucesso, disponível na Amazon somente em formato eletrônico. O primeiro princípio essencial para o sucesso é clareza de intenção. Onde é que você quer chegar? Eu não vou aprofundar muito isso agora, mas você pega uma folha de papel e coloca seus objetivos por escrito. Enquanto você não tiver objetivos definidos de maneira clara, específica, mensurável, a tendência é que você viva de maneira muito reativa, apagando incêndio, buscando satisfações efêmeras aqui e ali. É um processo que não é dos mais gratificantes, mas a ideia é que você coloque no papel de maneira clara, específica, objetiva, mensurável aquilo que deseja. Frase, vou mencionar de novo o Eker, frase de Eker: clareza de intenção é poder. Não é fácil saber o que queremos. É um processo de autoconhecimento, um processo de construção dessa ideia, mas é essencial que eu defina com clareza o que eu quero. Segundo, disciplina pessoal, também não quero aprofundar muito, até porque nós queremos falar dos exercícios, né? Mas disciplina é a capacidade de fazermos aquilo que acreditamos que devemos fazer, mesmo que não tenhamos vontade. Existe um fenômeno chamado contradição humana. O que é isso? Eu acredito numa coisa, mas faço outra. Eu acho que devia estudar mais, mas não estudo. Eu acho que devia fazer exercício, mas sou sedentário. Eu acho que devia comer menos chocolate, mas como demais. Enfim, há muita contradição no comportamento humano, e contradição é fonte de sofrimento e de problemas. O que a gente quer? Eliminar as contradições? Isso não é possível, mas eu posso reduzi-las. Como é que eu reduzo contradição? Construindo disciplina. Como é que eu construo disciplina? Repetição. Repita, repita, faça mais uma vez e outra vez, até que seu cérebro não aceite esse comportamento e nem considere fazer algo diferente daquilo. A disciplina é construída por corajosa, determinada, persistente e dolorosa repetição. O processo dói. Mas uma frase que eu sempre digo, aquele que não quiser fazer contato com a dor da disciplina, cedo ou tarde fará contato com a dor do arrependimento. A segunda é maior, então ser disciplinado é um bom negócio. Leia meu livro sobre disciplina pessoal, depois a gente vai falar sobre ele. Outro livro sobre disciplina que eu recomendo é o livro do Brian Tracy, O Poder da Autodisciplina. Muito bem. Terceiro princípio, conhecimento.
Tá? Então veja, é preciso estudar, é preciso ler, e aí vale lembrar o seguinte, né? Eu tenho um grande respeito por especialistas. Tá? O mundo não existiria sem especialistas. Okay? As pessoas não têm como acessar todas as áreas do conhecimento, ter tudo na cabeça. A gente vive numa sociedade de divisão de tarefas e precisamos de especialistas. Não há nada de errado nisso. O problema é quando o especialista perde visão de conjunto. E aí você tem uma folha branca colada numa parede azul. E a pessoa olha para aquela parede tão de perto, ela está na frente da folha branca. E eu pergunto para ela, de que cor é a parede? E ela diz, branca. Na verdade não é, tem uma folha branca colada ali e ela está olhando perto demais. Por que eu fiz essa analogia? É muito frequente que especialistas percam quase totalmente a visão de conjunto. A visão holística ou sistêmica. Qual que é a diferença entre holístico e sistêmico? São basicamente a mesma coisa. Né? Holístico é uma palavra que vem do pensamento oriental, sistêmico vem do pensamento ocidental, mas é a visão de conjunto, a visão de cima. Como é que a gente evita esta perda, como é que a gente evita essa situação de perder a visão de conjunto? É preciso que, mesmo sendo especialista em alguma área, a gente tenha a disposição de ler, estudar assuntos que são completamente diferentes. Mesmo que eu dedique 90% ou 95% do meu esforço de aprendizado, a minha área de atuação é essencial que pelo menos 5%, 10% do meu esforço de aprendizado seja dedicado a áreas que não são a minha atividade principal, para que eu não perca essa visão de conjunto do mundo, da sociedade, da realidade, o que leva, eventualmente, a interpretações muito, muito distorcidas de pessoas com muito conhecimento numa área específica. É preciso manter a visão de conjunto. Eu acabei estendendo essa conversa, mas conhecimento é absolutamente essencial, mas não apenas o conhecimento especializado. É fundamental preservar e desenvolver a visão de conjunto. Muito bem. Que mais? Capacidade neurológica. Tem uma live no meu Instagram, depois procure lá só sobre desenvolvimento e preservação de capacidades neurológicas. As pessoas estão sob muita pressão de estresse. Nós vivemos em um ambiente mais tóxico que no passado. Tem um cientista francês que escreveu um livro, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas ele fez um levantamento e a conclusão dele, inteligentes, que os jovens são menos inteligentes do que seus pais, né? Por uma série de fatores, um deles é uma relação desequilibrada com as telas, uma relação desequilibrada com a internet. É fundamental, se nós quisermos ter sucesso, manter e desenvolver nossas capacidades neurológicas. Dê uma olhadinha na live lá, tem um treinamento sobre isso chamado Sharp Mind, focado no desenvolvimento de concentração, foco, memória, criatividade, mas a ideia principal é preservar e desenvolver nossas capacidades neurológicas. Nosso principal instrumento de atuação no mundo é o nosso sistema nervoso. O outro princípio, coragem. Né? Como é que a gente... Bom, se eu fosse fazer um super resumo, como é que você obtém resultados? Número 1, você precisa de conhecimento. Número 2, você precisa de coragem. E 3, disciplina. Tá? Então você resolveu que vai ser garimpeiro. Tá? Muito bem. Primeiro você vai precisar de coragem para vender tudo que você tem e ir, sei lá, para o Pará, ou sei lá onde, ser garimpeiro. Okay? Segundo, você vai precisar de conhecimento. Para fazer garimpo, você tem que saber o que está fazendo, senão você cava no lugar errado e não consegue o que você quer. E número 3, você vai precisar de disciplina. Mas aí vamos ao elemento coragem. Tá? Coragem não é um fator fixo na vida das pessoas, ela pode ser aumentada. Como é que a gente aumenta a coragem? Através de enfrentamento. Existe o fenômeno chamado dessensibilização por exposição. Faça contato com aquilo que te intimida e é gradativo e o medo vai se dissipando. O único antídoto que eu conheço eficaz para a coragem, tem gente que tenta bebida alcoólica, né? O efeito é temporário e leva a bobagem, mas o antídoto eficaz que eu conheço para superar o medo, para construir coragem, qual é? O enfrentamento. O contato gradativo com aquilo que eu temo, quando pode ser gradativo, né? Mas é fazer contato com aquilo que tememos. Autoestima, também não quero aprofundar muito, mas autoestima é o conceito mais... Bom, primeiro ele é essencial para os resultados, né? A percepção, a minha autopercepção. Como é que eu me vejo? Eu preciso melhorar isso. O que diz a lei da atração? A lei da atração diz que aquilo que eu foco minha atenção se expande. Okay?
Se eu ficar permanentemente pensando em briga de rua, em conflito físico, né, falando sobre isso, né, focado mentalmente nisso, eu vou sair na rua e vou arrumar briga. Okay? A lei da atração diz que aquilo que eu foco minha atenção tende a se manifestar. Tem gente que acha que a lei da atração é bobagem, respeito que essas pessoas pensam, não é. Né? Um exemplo que eu sempre uso, né, é uma colega minha de trabalho, uma época ela queimou a mão, ela foi acender o forno em casa, abriu o gás, riscou fósforos várias vezes, e era um dia úmido, isso em 1998. E aí, quando finalmente acendeu o fósforo, explodiu, tinha muito gás. Ela queimou muito gravemente a mão, pegou licença do trabalho. Mas depois que ela voltou, ela me contou que quando ela foi para a casa dos pais dela, né, de licença do trabalho, mão enfaixada, ela se sentou no banco, no ônibus, do lado da janela, e sentou do lado um camarada sem mão. Parece uma piada de mau gosto. E o médico tinha dito para ela, olha, você precisa fazer o tratamento à risca, senão isso pode evoluir para uma amputação. Ela estava assustada com o risco de aquilo piorar. E volto a repetir, o médico disse para ela que havia risco de amputação se ela não fizesse o tratamento adequadamente. E senta do lado dela um cara sem mão. Tá? Aí ela nem olhava para o cidadão, nervosa, não adiantou. O camarada cutucou ela e perguntou o que houve com a sua mão. Ela falou, queimei. E ele disse, foi assim que eu perdi a minha. Veja, parece eu vou até bater aqui na madeira, parece uma piada de mau gosto. Né? Isso pode ser uma coincidência? Até pode, mas cá entre nós não é lei da atração. Ela atraiu essas circunstâncias para si mesma com base em seus padrões de pensamento. Então, partindo da ideia da lei da atração, o que isso tem a ver com autoestima? Quando a sua autoestima é elevada, e aí vamos ao conceito de autoestima, quanto você gosta de você mesmo, qual é a reputação que você tem consigo mesmo? Tá? Veja, esse segundo conceito é de Brian Tracy. O que ele diz? Autoestima é a reputação que você tem consigo mesmo. Então, se a sua reputação com você mesmo é ruim, vamos começar com ruim. Sua reputação com você mesmo é ruim. Qual é a mensagem que você manda lá para cima? Eu não mereço. O que o universo diz? Ok. Agora, quando a sua reputação, obrigado Cristina, quando a sua reputação com você mesmo é excelente, qual é a mensagem que você manda lá para cima? Eu mereço. Como é que o universo responde? Ok. O universo sempre responde ok. Veja, o universo não dá a mínima porque você quer. Não se ofenda com isso, não fique triste, é assim que funciona. O universo não está preocupado com o que você quer. O universo está preocupado com o que você pensa, o que você tem aqui dentro, naquilo que você foca a sua atenção, a sua energia mental e emocional. Então, como é que eu melhoro os resultados? Melhorando a qualidade de pensamento. E daqui a pouco vamos falar em alguns exercícios simples que demandam esforço, evidentemente, demandam disciplina. Sem disciplina nada se alcança, nada de significado, nada sustentável é alcançado sem disciplina. Okay? Mas muita gente diz, não, a lei da atração não funciona, eu tentei, não funciona. Faltou disciplina. Você não promove mudanças internas de mentalidade, de sentimento em 5 minutos. Não é possível, extremamente difícil. Né? Eu preciso ser persistente em exercícios, né? E daqui a pouco a gente vai sugerir alguns exercícios. Como é que eu melhoro minha autoestima? Tem vários caminhos. O mais importante deles, a disposição para fazer coisas difíceis. Quem é que a gente respeita, quem é que a gente valoriza? Pessoas que fazem coisas difíceis. Então vamos supor que você acredite que deva levantar meia hora mais cedo, todos os dias, e meditar antes de ir trabalhar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre meditação um pouquinho. Vamos supor que você acredite que deva, de fato, levantar meia... Você acredita nisso, que isso é bom para você, que isso é importante para você alcançar seus objetivos. Então vamos imaginar que você costume levantar às 6h30 da manhã e você chegou à conclusão, não, para eu alcançar o que eu quero, aquela casa que eu quero, né, o tipo de vida que eu desejo, para me tornar a pessoa compatível com esse tipo de vida que eu desejo, eu preciso levantar às 6 da manhã e meditar antes de trabalhar. Tá? É isso que você acredita. Isso é fácil de fazer? Não. Nenhuma das duas coisas é fácil. Não é nada fácil você começar a levantar meia hora mais cedo do horário que você está habituado. Né? E aqueles de vocês que já tentaram isso sabem como isso pode ser sofrido no começo, difícil no começo. E também meditar não é um processo nada fácil. Mas se você tem sucesso nisso, se você consegue fazer isso, né? Se você consegue construir essa disciplina, você melhora muito sua autopercepção. Você melhora muito sua autoestima. Nós ficamos muito felizes com a gente mesmo quando a gente consegue fazer coisas difíceis. Não existe caminho para a felicidade ou para o sucesso sem suor. Como dizia Leônidas, quanto mais suar no campo de treinamento, menos vai sangrar em batalha, como dizia o professor do meu professor de Kung Fu. O que ele dizia?
Treino duro, luta fácil. Treino fácil, luta difícil. Né? Enfim, como é que eu fortaleço a autoestima? Fazendo coisas difíceis. Eu estou fazendo um pouco de propaganda porque eu vou pedir a vocês algumas coisas difíceis daqui a pouco. Tá? Outra frase que eu repito muito, quem nos acompanha já ouviu, mas se eu não repetir eu vou ficar com dor de cabeça. Um amigo meu, Tenente Rico, que sempre diz para os soldados: o que eu peço é muito, mas o que eu ofereço é mais. Então é um bom negócio. Ok? Muito bem. Vamos lá. Qualidade de pensamentos, nós já falamos, os 8 princípios que eu havia selecionado para o sucesso, para a gente discutir nessa live, eram clareza de intenção, disciplina, conhecimento, capacidade neurológica. Vou dar uma dica em relação à capacidade neurológica: melhore qualidade de sono. Jogue na internet a seguinte expressão, a seguinte frase: higiene de sono. E você vai achar uma série de dicas, né, que ajudam as pessoas. Só o fato de você dormir com mais qualidade, você dormir com mais eficiência, fará uma enorme diferença na sua capacidade de concentração, na sua capacidade de memória, raciocínio, criatividade. Memória é absolutamente essencial. As pessoas estão exaurindo suas capacidades neurológicas. Já que eu estou falando nisso, outra coisa que eu tenho que mencionar: quer acabar com a sua capacidade neurológica? Tem um jeito rápido: tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O que acontece? Nós adoraríamos ser multitarefa. Eu gostaria muito de ser multitarefa. Eu gostaria de estar fazendo essa live com vocês e estar fazendo outra coisa, né? Um olho aqui com vocês e o outro lá fazendo outra coisa, sei lá. Eu gostaria muito. Ou uma outra tela aqui à minha direita e eu... Não funciona. Nós não fomos projetados para atividade multitarefa. Estudo após estudo. Está mais do que confirmado, isso é consenso entre os neurocientistas, que quando as pessoas tentam fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu não estou falando coisas banais, né? Você lavar a louça e conversar com alguém ao telefone com headset, você lavando louça, é uma tarefa mecânica, você vai conseguir fazer, tá? Beleza. Mas quando a gente tenta fazer 2 coisas, mas, por exemplo, eu fazia live aqui com vocês e à direita eu estou lendo uma mensagem num outro celular. Quando a gente tenta fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a gente vai obter 3 tipos de resultados ou consequência. Número 1, vai cair a qualidade daquilo que eu estou fazendo. Eu vou fazer pior, vou fazer mal feito. Número 2, relacionado ao primeiro, eu vou errar mais, vou errar com mais frequência, vou errar com mais gravidade. Portanto, é perigoso, principalmente se tratando de tarefas críticas. É por isso que é proibido teclar no celular e dirigir ao mesmo tempo, né? Não é à toa. E a terceira consequência é um processo de desgaste e exaustão mental. Quando a gente tenta fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a tendência é que a gente vá drenando nossa energia mental, afetando nossas capacidades neurológicas. Não faça isso. Muito bem. Equação da manifestação nós já falamos sobre a origem dos pensamentos. Eu vou deixar o penúltimo item para o final. Vou inverter a ordem, já vou anunciar. A gente vai falar sobre o imperativo do desenvolvimento pessoal. Mas eu havia prometido, nessa live, falar sobre exercícios de reprogramação mental. Alguns exercícios simples, mas que podem fazer toda a diferença. Primeiro deles, deixa eu pegar um bloquinho aqui, tá? Pera aí. Você pega uma folha de papel, um bloquinho aqui, né? Você pega uma folha de papel como essa aqui, esse é o tamanho ideal para isso, tá? E você dobra a folha assim. Antes que alguém fique preocupado, não é simpatia, tá? Não tem nada contra simpatia, mas não é o caso. Isso aqui é programação neurolinguística, ok? Você pega uma folha de papel como essa e você escreve 10 virtudes que você gostaria de desenvolver. No meu canal no YouTube tem um vídeo sobre esse exercício. Entre lá no meu canal no YouTube. Você escreve 10 virtudes que gostaria de desenvolver. Disciplina, determinação, persistência, coragem, conhecimento, energia, paciência, tolerância, compreensão. Paciência, tolerância e compreensão são um pouco repetitivos, né? Não tem problema, você está muito focado nisso, está muito preocupado com essa questão, tem se envolvido muito em conflitos, coloca lá palavras que são, de alguma forma, parecidas ou sinônimos, tá? Mas exemplos: disciplina, coragem, persistência, determinação, energia, paciência, tolerância, compreensão, tá? Foco, se você tem dispersado muito a atenção, alegria, se você perdeu a alegria em um determinado momento da tua vida, coloca 10 virtudes que você gostaria de desenvolver, 10 estados mentais que você gostaria de desenvolver. Escreveu 10 virtudes, ok. O que você faz? Todo dia de manhã, depois que você voltou do banheiro, mas antes de comer, você lê isso em voz alta.
3 vezes cada palavra. Coragem. 3 vezes a lista. Coragem, persistência, determinação, energia, paciência, tolerância, compreensão, conhecimento. Se você acha que precisa aumentar, todos nós precisamos, né? Escreve, que mais eu falei de coragem, né? Já falei de paciência, enfim. Escreve 10 virtudes que você gostaria de desenvolver, lê de manhã 3 vezes a lista, em voz alta, avisa a família, põe a culpa em mim. À noite, antes de dormir, você lê também. E anota lá a data, li de manhã, li de noite. E faz isso por pelo menos 3 semanas. Pelo menos 21 dias. Pode fazer por mais tempo, não precisa fazer um ano inteiro. 30 dias, melhor ainda. Faz isso por 30 dias. Não é um exercício ad eterno. Se você pede alguma coisa difícil, isso é difícil. Primeiro dia é fácil, chega no determinado momento, você esquece, enfim. Né? Ah, fui deitar, esqueci. Levanta e faz. Frouxo, molengão, já tem suficiente no mundo, não está fazendo falta. Se você deitou, e na hora que você estava quase adormecendo, opa, esqueci de levanta, pega a lista e lê. Né? Qual é a ideia? O simples fato de repetir essas palavras vai programando sua mente para tomar decisões mais coerentes em relação a essas virtudes que você quer desenvolver, sem falar da questão da lei da atração. É um exercício simples, né? Não fui eu que criei ele, eu sou só um mensageiro, extremamente eficaz. E eu já fiz. Outras pessoas que fizeram treinamentos comigo fizeram. O feedback é sempre positivo. E se você pular um dia, começa de novo. A ideia é fazer pelo menos 21 repetições matinais e 21 noturnas das 10 palavras, né, das 10 virtudes que você deseja desenvolver. Né? O Cavaleiro mencionando aqui, né, que eu falei sobre isso em uma outra palestra, escolheu 10 coisas difíceis, já atingiu 8 delas, obrigado pelo feedback. Não, desculpe, não é o Cavaleiro, é a Cristina. Obrigado, Cristina, não estava conseguindo ler, mas o feedback da Cristina aqui, que fez o exercício e teve bons resultados. Vou falar da minha experiência, a primeira lista que eu fiz há muitos anos, eu botei a palavra tolerância, era de número 7. E eu na época... E olha, a transformação foi impressionante. Não que eu seja a pessoa mais tolerante do mundo, mas em pouco tempo eu me tornei uma pessoa muito, muito mais tolerante, principalmente nas relações familiares. Um exercício extremamente útil. Dá um pouquinho de trabalho, mas funciona. Okay? Palavras programam a mente. Segundo exercício, esse é mais difícil. Controle de queixas. Existem basicamente 2 categorias de queixa, as queixas coerentes e as queixas incoerentes. Né? O que é queixa coerente? Tá faltando 50, a pessoa te deu o troco errado. Okay? Poxa, coerente. Olha, eu pedi um vinho tinto, não vinho branco. A pessoa te entregou o vinho errado. Okay? Isso é uma queixa coerente. Olha, fecha a janela, tem muito barulho lá fora. Okay? A gente chama de queixas coerentes aquelas com um elevado potencial de melhorar a situação. O que é queixa incoerente? Droga de frio. Eu não gosto de frio. Está muito frio em Curitiba agora. Tá? Mas sabe o que acontece se eu ficar me queixando do frio? Vou acabar ficando resfriado. Okay? Quanto mais se queixa do frio, mais frio sente. Mais sofre com o frio. Ah, mas está frio. Eu sei. Mas não é porque algo é verdade que você fica repetindo. Fique mentalmente focado no frio e o frio vai incomodá-lo. Do que eu estou falando? Queixe-se menos. Tem uma estratégia, eu estava procurando aqui, mas não está aqui do meu lado. Você coloca elásticos no pulso. 5 elásticos de dinheiro. E cada vez que escapar uma queixa incoerente... O que é queixa? Exemplo de queixa incoerente. Eu me queixar para vocês de um cliente meu grosseiro. Mesmo que eu diga o nome. Ok? Vocês conhecem o cidadão? Não. Tem algum poder sobre ele? Não. Sabe o que eu consigo com essa queixa? Acabar encontrando o camarada na rua. Continuar sendo grosseiro ou encontrar outra figura com o mesmo defeito, com o mesmo mau comportamento. Então o que você faz com a pessoa grosseira? Esquece. Foque tua mente nas pessoas gentis e você vai encontrar elas na rua. Ah, é difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo já teria resolvido. Né? Se alguém prometer para vocês que é fácil, está enganando vocês. Fácil não é, mas é possível. Amanda, deixa eu fazer propaganda dela já. Procure no YouTube meu canal Alan Santana. Aliás, deixa eu colocar aqui o meu contato, pessoal. Já vou explicar para quê. 41991020327. Ok? 41991020327. Espera aí.
Ok. Mas pá, por que não foi? O tio tá se batendo aqui com isso. Ok. Agora foi. 991020327. Depois eu explico porque eu botei meu contato. Bom, explicar já, né? Eu vou falar dos meus livros e vai ter uma palestra comigo no dia 28 de julho, às 9 da manhã. Excelência no atendimento ao cliente. Né? Estão perguntando se eu continuo dando consultoria empresarial. Sim, só me mandar uma mensagem. A gente presta consultoria sim para várias empresas. Só mandar uma mensagem. No dia 28 de julho, às 9 da manhã, tem uma palestra comigo. O tema é Excelência no Atendimento ao Cliente. É uma palestra gratuita, promovida pela Câmara Brasil-Alemanha, via Zoom. É preciso fazer inscrição. Então, quem tiver interesse em participar dessa palestra, que é das 9 às 10 da manhã, Excelência no Atendimento ao Cliente, dia 28 de julho, é só me mandar uma mensagem nesse telefone celular que eu coloquei aí e a gente manda para vocês o link de inscrição, os dados da palestra e tal. Você pode se inscrever nesse evento da Câmara Brasil-Alemanha. E nos dias 4 e 5 de julho, das 19h30 às 21h30, nós temos um curso de 4 horas, 2 noites, 4 horas, mesmo tema, excelência no atendimento ao cliente. Boa noite, professor Joel, obrigado pela presença. Não seria o mesmo sem a presença do mestre. Muito bem, nos dias 4 e 5 a gente tem também esse curso, mesmo tema, excelência no atendimento ao cliente. Mas enfim, a gente estava falando de controle de queixas incoerentes. Uma estratégia é essa: cada vez que você deixar escapar uma queixa incoerente, você pega aqueles elásticos, puxa e solta, provocador. É uma técnica bem radical, né? Mas muito eficaz. Nossos cérebros detestam dor, né? Em determinado momento seu cérebro se acostuma com a ideia que cada vez que você deixar escapar uma queixa incoerente, aquilo vai doer e você vai diminuindo a frequência de queixas incoerentes. Grande parte do sucesso não depende necessariamente daquilo que pensamos, mas daquilo que não pensamos. Volto a repetir, os estudos mostram que a gente tem cerca de 60 mil pensamentos por dia, a maioria bem negativa. Melhore a qualidade de seus pensamentos e você vai melhorar a qualidade de sua vida. Ninguém tem total controle sobre os pensamentos, mas é possível sim ter muito controle. Muito bem. Outro exercício, linguagem corporal. Tá? O Brian Tracy insiste muito no seguinte: veja, a mágica está nos detalhes. Tá? Repito, a mágica está nos detalhes. Exemplo que eu sempre uso para isso são automóveis. Tá? Você pega um automóvel Gol, com todo respeito ao Gol, tive 3. Pega um automóvel Gol, põe do lado de uma Mercedes, mesmo ano. O principal é igual, volante, roda, pneu, não chove dentro, mas os detalhes fazem com que um custe 10 vezes mais que o outro. A mágica está nos detalhes. Dito isso, Brian Tracy insiste muito num aspecto ligado à linguagem corporal. Existe uma conexão muito forte entre corpo e mente. Okay? Assim como o nosso estado mental e emocional, ele afeta a nossa linguagem corporal. Vou explicar. Você está triste? Ombros para frente. Né? Baixo tônus muscular facial. Né? Corpo curvado. Respiração curta. Né? Você está tenso, isso se reflete nos músculos da sua face. Né? Então, veja, nossos sentimentos afetam a nossa linguagem corporal. O oposto é válido. Okay? Você consegue alterar seu estado mental, emocional, tanto momentâneo como médio, usando a linguagem corporal para interferir nisso. Tanto que existe, por exemplo, a técnica do sorriso, né? Trabalho da Amy Cuddy. Você não está se sentindo bem, você põe um sorriso forçado na cara, sustenta por 2 minutos, passado 2 minutos você enganou o teu cérebro. Então existe uma conexão muito forte entre corpo e mente. E com base nisso tudo, Brian Tracy propõe um exercício que é trabalhoso, requer atenção por longos períodos, mas com resultados muito interessantes. Qual é? O queixo um pouco mais erguido, o corpo um pouco mais ereto. Okay? O simples fato de você erguer um pouco mais o queixo, a postura corporal de alguém autoconfiante. Ah, mas eu não me sinto autoconfiante. Finja. Olha, eu lembrei o que eu ia falar, estava falando da Amanda Schultz, já falo dela. Finja. Finja até que se torne real. Ok? Ah, isso é mentira. Não, isso é programar. Eu não estou dizendo para mentir. Estou dizendo para fingir. Você não está dizendo para a pessoa, eu sou a pessoa mais autoconfiante do mundo. Não, você está se comportando como se você já fosse. Qual é um dos caminhos para isso? O queixo um pouco mais... Não precisa exagerar, né? Para andar na rua assim, é isso. Tá? Mas o queixo um pouco mais erguido, o peito um pouco mais estufado, os ombros um pouco mais para trás.
ok? Postura de alguém autoconfiante. Imite as pessoas autoconfiantes. Tá? Isso programa a tua mente. Qual é um dos grandes limitadores? Provavelmente o maior limitador de nosso sucesso. Medo. Medo. Okay? Na medida que eu reduzo o medo, eu começo a fazer. E quando eu começo a fazer, eu começo a colher. Por que as pessoas não fazem? Por medo de fracassar. Pois é, não fez, já fracassou. A omissão é grave erro. E o que eu preciso para vencer isso? Coragem. Como é que eu construo coragem? Um dos caminhos é uma linguagem corporal mais sintonizada com pessoas que acreditam na sua capacidade. Ergue um pouco mais o queixo. Ok? Muito bem. Outra questão, que não é exatamente um exercício de reprogramação mental, que eu já falei em várias lives, mas precisa repetir. Por que precisa repetir? Porque, como diz o Sean Ashore, senso comum não é comportamento comum. Não é porque, faz sentido. Gostou daquela ideia? Porque vê uma coisa que eu pego muito no pé de equipes de vendas. Tá? A gente tem eu faço treinamentos em vendas e a gente obtém bons resultados. Mas é claro que algumas pessoas que participam do treinamento em vendas acabam não usando as técnicas que a gente propõe. Okay? E aí a gente chega para um vendedor, o que você achou daquela técnica? Fantástica. Já usou alguma vez? Não, ainda não. Bom, não resolve. Então, algumas coisas eu repito. Qual é uma delas? Técnicas de resiliência para recuperar-se de estados emocionais desfavoráveis e também para preveni-los. Existe uma técnica de resiliência chamada respiração 4x4x4, que é um dos protocolos de resiliência dos SEALs, Força de Elite da Marinha de Guerra Norte-Americana. Militares são muito... Obrigado, Rodrigo Genari, obrigado pela presença. Militares são muito pragmáticos. Militares têm defeitos e virtudes, como qualquer profissão, mas qual é uma grande virtude militar? Pragmatismo. Se você vê militares usando diariamente alguma coisa, você não precisa criar uma junta para investigar se aquele negócio funciona. Funciona, mas não estariam usando. Tá? Então, copia e vai dar certo. E um dos protocolos de resiliência, de reequilibração dos SEALs é a chamada respiração 4x4x4. Existem outras técnicas de resiliência, mas essa é uma técnica, minha experiência pessoal com ela é extremamente positiva. Eu uso todos os dias, pelo menos uma vez, preventivamente e mais vezes, se necessário, corretivamente. Muito simples. Você se senta em um lugar, como eu estou sentado agora, e inspira pelo nariz com duração de 4 ou mais segundos. Pode passar de 4 segundos, não pode ser menos. Inspira. E aí eu vou insistir com vocês. Teste. Obrigado pela presença, Leonardo. Não seria o mesmo sem você. Você inspira pelo nariz com duração de 4 ou mais segundos, cronometrado no celular. Porque se você não cronometrar, você faz errado. A nossa percepção intuitiva de 4 segundos costuma ser bem menos que 4 segundos. Faz tudo errado, não tem resultado. Então, inspira com duração de 4 ou mais segundos, inspiração lenta e profunda. Terminada a inspiração, você começa a expirar agora pela boca, com 4 ou mais segundos de duração, e repete isso tudo por 4 minutos. Okay? Tudo cronometrado no celular. Pode passar de 4 segundos cada etapa, pode passar de 4 minutos um pouco, não pode ser menos que isso. Senão você não obtém o resultado. Do que nós estamos falando? Não se compreende perfeitamente tudo o que ocorre, mas você tem uma alteração de pH sanguíneo. Você faz uma alcalose respiratória, altera um pouco o pH sanguíneo. E o que a experiência mostrou? Se você está ansioso, está ansiosa, baixa a ansiedade. Se está com raiva, você se acalma. Se está com medo, você recupera a parte da coragem. Se está triste, você recupera a parte do teu estado normal de alegria, de satisfação, de bem-estar. Tá? Resolve todos os problemas do mundo? Lógico que não. É evidente que não. Mas é uma técnica muito útil, muito eficaz para mantermos nossas cabeças no lugar, no mundo que nos colocou sob muita pressão. As pessoas estão sob um nível de pressão sem precedentes. Né? Não preciso nem explicar porquê, são tempos complexos. Né? Então essa disposição para diariamente. Muito obrigado pela presença, Ana Vilgues. Não seria o mesmo sem sua luminosa presença. Fico feliz que a Ana esteja aqui. A Ana é uma psicóloga muito respeitada, faz um trabalho extraordinário. Tá? Ana Vilgues, grande amiga minha. Muito bem, mas a disposição para diariamente, disciplinadamente, utilizar algum recurso para manter a cabeça no lugar. Okay? Mais ou menos aqui, né, fazendo um exemplo, né, desse exercício, mais ou menos isso aqui. Ó.
e assim sucessivamente. Obviamente existem outros recursos de resiliência, né? Mas esse é muito eficaz. O que é importante? Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa antes que você precise medicação. Não tenho nada contra os medicamentos, ainda bem que eles existem, mas se a gente, por exemplo, conseguir dormir sem eles, melhor, ok? Técnicas de resiliência, atividade física, etc., podem proteger você das enormes pressões às quais estamos submetidos mais recentemente. E a última coisa, é um assunto mais polêmico, né? Não digo polêmico, mas um pouquinho mais na linha da metafísica e tal. Meditação. Eu não sou um especialista em meditação, mas eu medito, tá? E estudo após estudo, tá confirmado que a meditação tem um impacto enorme, né, no processo de equilíbrio emocional, de saúde física e mental. É uma prática difícil. Tá? E agora deixa eu complementar aquilo que eu comecei a falar. Entre no canal da Amanda Schultz. Tá? Ou sigam ela no Instagram. É Amanda normal o nome, Schultz, uma psicóloga lá de Blumenau. Ela fala principalmente sobre lei da atração, mas fala também sobre meditação com muita propriedade, com muito conhecimento. Né? Tá faltando um tema para a gente falar e que tem a ver com isso que eu estou falando da Amanda Schultz. O imperativo do desenvolvimento pessoal. Meus amigos, o que precisa fazer para ficar para trás? Nada. Veja, vou explicar melhor. Obrigado pela presença, dona Ana Margarida. Fico feliz com a sua presença. O que você precisa fazer para ficar para trás? Nada, absolutamente nada. Tá? Melhor engenheiro civil do Brasil. 20 anos atrás. Parou de estudar. Não serve mais. As coisas avançaram, ele foi superado. Melhor dentista de Curitiba, 30 anos atrás, parou de estudar. Para que serve hoje? Muito pouco. Então eu não preciso um plano para as coisas darem errado. É só parar de me comprometer com o processo de desenvolvimento. E aí vou dar para vocês 2 dicas muito simples que podem sim fazer enorme diferença nesse processo de construção de alguém compatível com aquilo que eu quero alcançar. Eu vou explicar melhor, hein? As pessoas querem coisas, não querem? Pois é. Essas coisas só serão alcançadas ou só serão sustentáveis se você se tornar um tipo de pessoa compatível com elas. Eu vou explicar melhor. 98% das pessoas que ganham na loteria, passados 2 anos, voltam à condição socioeconômica de origem. Qual é a explicação para isso? Simples, elas não sabiam lidar com todo aquele volume de dinheiro. Qual é o volume de dinheiro com o qual lidar com dinheiro exige conhecimento, exige disciplina. Né? Qual é o volume de dinheiro com o qual nós sabemos lidar? Aquele com o qual estamos habituados. Né? Então, se você ganhar na loteria, se você não quiser perder tudo, vai estudar finanças. Tá? Então, onde é que eu estou tentando chegar? Como é que você alcança um resultado? Tornando-se o tipo de pessoa compatível com aquele resultado. Então, na medida em que você cresce e você se desenvolve, as coisas vão ficando mais fáceis. Tá? E aí vamos dar 2 dicas, para não estender demais, não quero passar do horário da nossa live, né? E daí eu passo alguns avisos. 2 dicas que fazem enorme diferença e não peço a vocês nada que eu mesmo não faça. Primeira delas, transforme o YouTube e outras plataformas de vídeo, existem outras, tá? Em uma academia. Pessoal, tem todo tipo de coisa no YouTube para tu quanto é gosto. Tá? E as pessoas usam muito como lazer. Legal, não tem nada de errado nisso. Depende de quanto tempo também. Mas existem coisas riquíssimas. O que eu vou propor a vocês em termos de desenvolvimento pessoal? Todos os dias, assista pelo menos um vídeo sobre os seguintes temas. Né? E primeiro temas de teu interesse profissional, evidentemente, mas disciplina pessoal, inteligência emocional, linguagem corporal, comunicação interpessoal, desenvolvimento pessoal, lei da atração, se você lidera pessoas, liderança, acho que já mencionei inteligência emocional, mas sobre temas ligados a desenvolvimento pessoal. E aí vou indicar 2 canais, um já mencionei, né, Amanda Schultz, outro canal é Zona de Progresso, de um indivíduo, um camarada chamado Matheus Santana, o sobrenome é parecido, mas não é, nem se escreve igual, não é parente meu, não. O meu canal Alan Santana, nos sigam no Instagram, vocês já estão, senão não estariam aqui, tá? Mas todos os dias assistir pelo menos um vídeo que ajude você a lembrar
de algumas coisas que você esqueceu e aprender coisas novas. Nós precisamos revisitar algumas verdades. Existe uma tendência de esquecermos, a gente faz contato com uma técnica, com um conhecimento, com um princípio, põe ele em ação e daqui a pouco eu esqueço, preciso revisitar aquilo para corrigir o rumo. E evidentemente leitura. Eu sou suspeito, eu escrevo, mas não se constrói mentes potentes sem leitura. Veja, eu mencionei já nessa live, tem um cientista francês que fez um levantamento e a conclusão fez um estudo criterioso dentro do método científico. Claro que pode ser questionado e tal, mas a interpretação dele, né? Estão pedindo para eu repetir os canais, né? O primeiro canal é Amanda Schultz, S-C-H-U-L-T-Z. E o outro canal, Zona de Progresso, de um indivíduo chamado Matheus Santana. Tem um canal muito bom também, canal Alan Santana no YouTube, acompanhem lá. Mas enfim, o que eu estava falando? Estava falando de leitura. Tá? Veja, é muito difícil construir uma mente potente sem leitura. Aquele cientista francês fez um levantamento e ele chegou à conclusão que o QI médio da população está caindo. Né? E uma das explicações são multifatoriais. Mas, primeiro, não há muita dúvida de que o QI médio da população está caindo. Eu vou dizer, não, mas o teste de QI mudou muito. Não, eles aplicam testes da época. Veja, o teste de QI surgiu em 1911, né? Foi maciçamente empregado com militares da Primeira Guerra Mundial. Mas o que eles fazem para concluir que o QI médio da população está caindo? Eles aplicam os testes da época. Hoje, pessoas de hoje. Tá? E a interpretação é essa, as pessoas estão ficando menos inteligentes. E aí, por quê? Claro, nada é monofatorial. Sempre tem vários fatores envolvidos. Qual é uma das possibilidades? É poluição, por exemplo, poluição atmosférica, contato muito precoce com agrotóxicos. A gente vive num ambiente muito mais tóxico do que viveram nossos avós, por exemplo. Agora, um outro elemento, um outro fator que está confirmado já, inequívoco, é tempo de tela. Tempo dedicado a celulares, computadores, tablets, principalmente quando se fala de lazer, entre aspas, nessas telas. As crianças que ficam muito tempo conectadas na internet, a tendência é que elas tornem-se, em média, menos inteligentes que seus pais. Que não estou dizendo para não ter contato com a internet, é para ter, mas tem que tomar muito cuidado com a maneira como se relaciona com a internet. A navegação a esmo na internet, por exemplo, estudos mostram que ela leva a um fenômeno chamado entropia psíquica, que passou de meia hora de navegação a esmo na internet e você começa a sofrer de, repito, entropia psíquica, que é um processo de desorganização de pensamentos e de sentimentos. Tá? Então, a internet é um instrumento muito poderoso. Estamos conversando através dela agora. Não estaríamos conversando se não fosse ela. Mas como tudo que é muito poderoso é ao mesmo tempo muito útil e muito perigoso, se eu não souber me relacionar com isso. Pessoal, só para finalizar, eu quero repetir a frase que eu gostei muito dessa frase, eu tenho lembrado dela todos os dias, tem me ajudado, do general Stanley McChrystal, e passar alguns avisos, daí eu repito o pensamento do nosso amigo McChrystal. Já falei dos cursos, né? Dia 28, palestra, né? Dia 28 de julho, às 9 da manhã, das 9 às 10, uma palestra gratuita, excelência no atendimento ao cliente pela Câmara Brasil-Alemanha. É só mandar uma mensagem para a gente naquele celular 419-9102-0327, você vê nos comentários aí, eu postei aí meu telefone 419-9102-0327. E eu mando para você o link de inscrição para essa palestra nos dias 4 e 5, o curso Excelência no Atendimento ao Cliente. Eu sou autor de 4 livros, um deles já mencionei, a Equação do Sucesso, somente eletrônico, somente na Amazon. O outro, Equilíbrio para uma Vida Melhor, temporariamente indisponível, e tem 2 disponíveis, Tempo e Sucesso, que é sobre gestão do tempo, e Disciplina, o Caminho da Vitória, que obviamente é sobre disciplina pessoal. Custam R$ 39,90 cada um desses livros aqui. Quem tiver interesse, só mandar uma mensagem para a gente. Frete gratuito para qualquer lugar do Brasil, R$ 39,90 cada um desses livros. Quem puder, participe. Nós temos vagas ainda, já temos nessa palestra da Câmara Brasil-Alemanha, tínhamos hoje já 157 inscritos, mas temos 500 vagas para essa palestra. Né? Repito, é gratuita. Excelência no atendimento ao cliente é algo essencial para o sucesso das organizações. Meus amigos, muito obrigado pela generosa atenção de vocês nessa live. Não esqueçam dos exercícios de reprogramação mental que a gente mencionou e deem uma olhadinha lá no nosso canal, deem uma olhadinha no canal da Amanda Schultz, no canal do Matheus Santana, Zona de Progresso. Todos os dias assista pelo menos um vídeo que ajude você a elevar a frequência mental, melhorar a qualidade de pensamentos. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço.
Muito sucesso. Obrigado, Gisele. Obrigado, Ana. Fiquei feliz com a tua presença. Uma excelente noite a todos.